Falando nisso, está de volta aqui pela tela da Band. Eu disse no bloco anterior que o Tony Blades estaria aqui hoje. Mas demos uma folguinha para ele, né, Solange? Merecido também uma folguinha, né? Feriadão. Nayara, corta pro rostinho do Felipe. Ele está parecendo Dom Pedro I, com essa barbinha lindo. Pois é, a gente está aqui recebendo a doutora Rosângela Vasconcelos, advogada, falando aí sobre acidente de trabalho, né? É verdade. Doutora, e a questão das empresas que não tem higiene nenhuma? Se eu pegar uma contaminação, o que eu devo fazer? Boa, Fê. Se você pegar uma contaminação, você está exposto a qualquer tipo de agente, né, físico, químico, biológico. Você vai pedir uma indenização para essa empresa, vai ficar com uma lesão definitiva, né, e talvez depois você não passe nenhum exame admissional mais, porque você já está lesionado. Então você tem que pedir uma pensão vitalícia para ela, que é o mínimo que você pode pleitear na Justiça do Trabalho. E como é que ele prova que de repente são as perícias judiciais que vão provar. Aí o perito vai até o local da empresa e ele vai verificar uma coisa que chama-se nexo técnico, ou seja, aquilo que ocasionou o seu problema se está ligado diretamente com a atividade que você exerce. Comprovou isso, está tranquilo. A importância do acidente de trabalho é provar que o que você tem foi em decorrência da atividade que você exerce. Mas quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente tem, eu não sei se essa é a sua impressão, Fê, mas a gente tem a impressão assim, de ser só questão física. Né? Ou seja, mutilação de algum órgão. Não. E a questão moral? Quando a cobrança é muito grande, que a pessoa, por exemplo, fica depressiva, desenvolve algum outro tipo de problema psicológico que, de repente, a impossibilite de exercer aquela profissão. É um acidente como outro qualquer. Nós temos caso desse gerente que foram sequestrados em banco, né? É um caso já comprovado. Passou por um perito, um psiquiatra, né, um psicólogo, e verificou que ela não tem condição nem de passar na porta de uma agência bancária, porque moralmente, psicologicamente, ela ficou abalada. Isso também é um acidente do trabalho, porque você não precisa ter a lesão física externa. Por exemplo, a perda auditiva induzida por ruído. Nem sempre você está surdo, mas você tem um zumbido, quando você trabalha numa fábrica de um nível de ruído elevado, que não te deixa dormir. Então, aquilo é uma causa indireta, que através de uma perícia, de um exame médico mais aprofundado, você vai diagnosticar que aquilo foi decorrente do ambiente de trabalho que ele exercia, a atividade, né? No caso do dano moral que você falou, isso vale para o chefe, né? Que resultado. Isso, aí é a mesma situação. Você entra não só com uma ação contra a empresa e também entra com um pedido de recebimento de benefício. O acidente do trabalho, Solange, é 50% do que ele contribui para a Previdência Social. 50%. É a espécie 94. O auxílio doença por acidente do trabalho é um período temporário que ele precisa para se recuperar daquela lesão que ele sofreu. Ele recebe 91%. E a aposentadoria por invalidez acidentária é 100%. Com relação à parte moral, à responsabilidade civil da empregadora, isso daí é só o juízo que afere o valor que a pessoa vai receber. Ok. Tá? São duas situações bem diferentes. Ok. Temos mais um VT, né, Sol? Pois é, vamos conferir mais um acidente. Aliás, né, foi um atrás do outro. Sim, né? a semana toda foi bem conturbada, né? Foi, é um arquivo, uma matéria de arquivo que a gente tem, mas que aconteceu, se eu não estou enganado, em julho, né? No mês passado. Vamos conferir. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã neste terreno que está sendo preparado para a construção de prédios residenciais. Thales Marcelo de Oliveira, de 22 anos, fazia a medição de uma valeta quando foi soterrado. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, o médico do Corpo de Bombeiros fez uma avaliação no indivíduo e foi constatado óbito. De imediato isolamos o local, aguardamos aí os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica. Com a liberação do local, nós estabilizamos ali e fizemos a retirada do corpo. A diretoria do Sindicato da Construção Civil afirma não ter recebido antes nenhuma informação sobre más condições de segurança. No entanto, não descarta a possibilidade deste ter sido o motivo do acidente e já acionou o Ministério do Trabalho. De acordo com outros funcionários que não quiseram gravar entrevista, a valeta onde o rapaz trabalhava possuía cerca de 3 metros de profundidade e a terra não estava estancada. De cara, assim, dá para ver que a valeta já estava numa profundidade
bem acima, né, da estatura do trabalhador, onde ele estava lá dentro, e também que não tinha escoramento dessa valeta, o que acabou ocorrendo esse acidente aí. Agora a gente vai formalizar um pedido de fiscalização ao Ministério do Trabalho e acompanhar diante daí o que pode ser feito pelo Ministério do Trabalho. O que a gente tem visto aí, não sei se é impressão minha ou não, Rosângela, o Felipe também pode comentar a respeito, é que depois que acontecem os acidentes, depois que acontecem as mortes, é que vamos pedir uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Isso não deveria ser um trabalho preventivo? O trabalho preventivo não só do Ministério do Trabalho, mas como sindicato de classe. Sim. O sindicato ele tem por obrigatoriedade fiscalizar o ambiente de trabalho daquele empregado e pressionar a empresa, porque hoje, gente, está muito mudada com relação à legislação para fiscalizar mais a proteção do trabalhador. Hoje existem os equipamentos de proteção, existem os programas de prevenção e risco de acidente do trabalho. Então, geralmente, quem só nega ou é empresa de pequeno porte, né, ou é uma grande empresa que só visa o lucro. Mas no caso desse soterramento aí, você pode ver que o índice maior é na construção civil, porque eles não têm equipamentos de proteção suficiente. Não tem equipamentos hoje em dia, a maioria são os auxiliares que ficam, sobem, ficam dependurados. Então, isso é uma gravidade. O nosso país é muito atrasado com relação à fiscalização, principalmente na área trabalhista, né? Não tem fiscal suficiente para isso. Doutor, no caso, eu tiver uma viagem de trabalho e eu sofro um acidente nesse local onde eu estiver, como eu devo recorrer? Torna-se também um acidente do trabalho, chama-se acidente de percurso ou itinerário, né? Se você está a serviço do seu trabalho, está na mesma localidade que você deveria ir até chegar àquele ponto determinado pelo seu patrão, isso chama-se acidente de percurso. É um acidente de trabalho como o outro qualquer, não só de lesão física, mas também de lesão indireta. Você recebe o benefício previdenciário da mesma forma e entra com a indenizatória. Também temos caso também eu já vi caso de uma transportadora de valores, né? O carro forte capotou, um está tetraplégico, o outro está com as pernas amputadas e a empresa foi responsável. Aí a empresa mesmo. Quer dizer, saiu de casa, está indo trabalhar, sofreu um acidente de percurso. Acidente de percurso. Não, vossa, se não pode conseguir um mês comigo. Boa tarde, Solange. Eu tenho uma irmã que sofreu um acidente de trabalho, mas ela não estava contratada ainda, ela estava em experiência. O procedimento é o mesmo? Como que ela deve proceder? Boa pergunta. O procedimento é o mesmo, tá? Com relação à Previdência Social, ela vai receber o benefício porque ela está dentro de um período que chama-se período de graça, se ela tinha uma contribuição anterior, né? E para isso não tem nem carência. Agora, com relação ao empregador, ela mesmo estando em período de experiência, ela estava a serviço da empresa. Então, considera-se também um acidente do trabalho. Agora, a gente já fez alguns programas aqui, o Felipe deve lembrar, em relação à previdência, benefícios. Sim. Muitas vezes a pessoa fica um tempo afastada do trabalho por um acidente do trabalho e recebe o benefício do INSS. Mas aí tem a tal da alta programada, é o tal do computador que vai falar, não, ele está bom, ele está apto para o trabalho. E nós já mostramos alguns casos aqui que foi liberado, ou seja, foi dispensado, e a pessoa no dia seguinte morreu. Ou teve um infarto, ou teve algum outro problema. Como é que pode, de repente, como é que se prevê se a pessoa está capaz ou não, está apta ou não para aquele trabalho, um sistema, através de um computador? E se o médico fala assim, não, você está apta para o trabalho, mas você não se considera apta para esse trabalho, novamente, vai brigar com quem? Você vai brigar com o judiciário pedindo o afastamento através de uma tutela, de uma liminar, né? Porque isso que você está falando também é uma outra situação. Alta programada, geralmente a Previdência deixa o segurado 2 anos em gozo de benefício. Estando curado ou não estando curado, ele tem que ficar afastado. E aí você vai provar como que você está com a lesão. Você tem que ir através de uma outra perícia, que também você fica bloqueado, porque eles dão 30 dias para você entrar com um novo pedido. Então o cidadão fica sem pagamento. O que ele tem que fazer? Procurar o judiciário e pedir, através da justiça, uma liminar para que seja concedido o benefício dele, né? Esse que você está falando, Solange, é um benefício de auxílio-doença. Auxílio-doença. Geralmente o acidente do trabalho não ocorre isso. Tá? Menos mal, né? Menos mal. Porque a empresa ela não vai contratar uma pessoa que ainda está com lesão. Ela acidentada, ela tem por obrigação afastar daquele ambiente de trabalho e colocar num ambiente de trabalho novo que não atinge diretamente aquele órgão lesionado. Ok, então.
Felipe, nós gostaríamos de agradecer. Já acabou. Muito obrigado, doutora Rosângela, pela presença. Vamos voltar mais vezes, hein, Que é um assunto muito extenso. Deixa acabar o horário eleitoral, um programa super interessante, sabe? Uma delícia assistir. Acabando o horário eleitoral, que é uma delícia. Aí a gente volta com esse assunto. Tá certo, eu agradeço poder contribuir com vocês. Obrigada, doutora Rosângela. Bora, Fê! Bora, amanhã estaremos de volta ao vivaço aqui na tela da Band. Você não pode perder. O tema vai ser sobre relacionamento. A crise dos 7 anos. Você já teve? Nunca tive isso. Você nunca namorou 7 anos? Relacionamento sério. Pois é, dizem que quando chega com 7 anos a coisa começa a degringolar. Será que é verdade? Será que é verdade? Vamos saber tudo isso. A gente fizer amanhã, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Felipe, não sei precisar de trabalho. You'll start to move it out. Wake up, your love was gone.